A conversa é sobre neurodegeneração e neuroplasticidade. São duas palavrinhas que devem fazer parte do seu vocabulário de hoje em dia. A gente precisa conhecer realmente do que se trata a neurodegeneração e do que se trata a neuroplasticidade para que a gente possa, enfim, fazer medidas mais assertivas sobre uma ou sobre a outra. Então, neurodegeneração. O que é isso, na verdade? Porque a gente precisa de entender o que é uma neurodegeneração para a gente saber se a gente poderia intervir para evitar. E neuroplasticidade, a gente também precisa saber melhor do que se trata, o que é, na verdade, isso, para a gente, enfim, saber se teria como incentivar. Então, a degeneração do sistema nervoso central é a neurodegeneração. E muita gente se engana achando que é apenas uma morte neuronal, a morte do corpo do neurônio, enfim. Não, a neurodegeneração, elas são insultos, permanentes, ou seja, são insultos intensos, frequentes, de forma duradoura, durante anos, que antecedem, na verdade, uma degeneração do sistema nervoso central. E quando a gente se depara com uma imagem de paciente, por exemplo, uma ressonância nuclear magnética do cérebro, em que a gente mostra perda de volume encefálico, não é agora que aconteceu. Então, a gente tem uma antecedência de uns 20, 30 anos de processos neurodegenerativos que vão fazendo com que o neurônio perca progressivamente a capacidade de se comunicar entre si e com o corpo. Então, essa neurodegeneração é claro que a gente pode evitar. A gente não pode cessar, mas evitar a sua progressão, sim. Por quê? Porque a gente está preocupando muito com isso hoje, sabe? A gente tinha um cérebro idoso, ou como o espanhol fala, um cérebro de um adulto maior, ele atrofiado, ou seja, com redução de parênquima encefálico, após 80 anos de vida, que a gente chamava o paciente de está esclerosado, etc. Uma série de alterações bioquímicas e, infelizmente, físicas, estruturais na estrutura do sistema nervoso central, que são pegas à imagem. Mas isso começou muito antes. Isso começou a anteceder, como eu te falei, há uns 20, 30 anos atrás, esse processo degenerativo. E isso está ocorrendo independente da idade, porque a idade, tudo bem, a gente tem uma taxa de declínio progressivo, das funções neurológicas, tanto do sistema nervoso central como do sistema nervoso autônomo vegetativo. É claro que isso já existem inúmeros estudos mostrando essa queda progressiva ao longo dos anos. O problema é que a gente está tendo queda acentuada, inclusive aos menores de 45 anos atualmente, e que nos preocupa, porque são alterações que não fazem parte de uma grande manifestação clínica, mas elas têm que anteceder, elas têm que levantar uma lebre nossa, que está cuidando do paciente, a gente está cuidando de um ser humano que está à nossa frente. A gente tem que passar essa ideia de chamar atenção para pequenas disfunções, porque nada nasce grande, gente, tudo nasce pequeno. É um acúmulo de pequenos danos que vai levar a um grande dano. E a gente, se colocando na posição de cuidar, da saúde do paciente, a gente vai ter que valorizar esse tipo de alteração. E a neuroplasticidade é o que, na verdade? Então, tem inúmeros conceitos por aí, cada livro de neurologia tem um, neurociência tem outros e tal, mas, enfim, reunindo o que realmente significa, é a capacidade do cérebro se adaptar. Ele está sempre em mutação. O meu cérebro agora está mudando, o seu também está. Então, ele não é uma estrutura estanque, é uma estrutura que está em frequente movimento. Ela tem que se adaptar, ele tem que se adaptar a pequenos estímulos, a grandes estímulos, a estímulos temporários e a estímulos permanentes. Então, essa capacidade de plasticidade, de ser moldável como plástico, é que foi colocado como um radical aqui da neurologia. Então, a neuroplasticidade é uma grande descoberta da ciência, nos últimos anos. E a capacidade de incentivá-la, aqui é a resposta. Teria como incentivar? É a grande pergunta que a gente quer fazer, porque a gente achava que a gente tinha bloqueios. Depois de uma certa idade, o cérebro já fica selado, ele fica encarcerado e ele não teria mais capacidade de adaptação e mutação como um jovem. Isso é verdade, mas não é tão verdade assim.
Então, a gente está se deparando com novas verdades, né? A gente está redescobrindo, redefinindo situações que são importantes que você saiba. Então, bora lá. O que é cognição, né, gente? Cognição é capacidade de processamento de dados, tá? Então, essa capacidade de processamento de dados, ela não pode nem perder, né, na sua potência, em sua capacidade, no seu armazenamento, nem na qualidade. A qualidade quer dizer transmissão ideal e veloz entre as estruturas do corpo, seja interneuronal ou paralelo aos neurônios, seja de forma difusa pelo corpo. A gente não pode perder processamento de dados. Se a gente perde, a gente perdeu cognição. Então, o nome técnico para demenciação é perda cognitiva. E é isso que está preocupando, porque uma perda cognitiva, ela advém de uma neurodegeneração crônica subclínica perpetuada, tá? Até que a gente está de frente a um grande quadro de atrofia do parênquima cerebral e que ficamos mais engessados na nossa abordagem, sendo que a gente poderia ter detectado isso previamente e feito intervenções que fariam toda a diferença para interromper um processo ou a velocidade desse processo, tá? Então, a gente precisa saber disso, que existem maneiras, né, de manter os impactos positivos sobre a máquina, ou seja, mantendo a nossa capacidade de processamento de dados praticamente como a gente era na adolescência. Na infância a gente ainda está em formação, mas adolescência para frente, depois dos 20 anos, é possível, tá? O problema é que a gente está sob insultos crônicos e não sabe que está fazendo isso com o cérebro, tá bom? Então vamos para frente. Olha só o que a gente pode fazer. Esse slide parece complicado, mas a gente vai destrinchar um pouquinho mais ele, tá? Eu vou melhorar aqui para a gente poder se situar. Então, esse slide ele é importante porque ele é um resumão, tá? Então, aqui, olha aqui a circulação. Pequenas artérias ou arteríolas, ou capilares. Então, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, tem outros capilares cerebrais. São diferentes dos capilares do que correm pelo corpo. Aqui a gente tem a barreira hematoencefálica, ó. Tá? Esse capilar não é esse capilar da periferia. Esse capilar está envolvido por esses tipos de células aqui, ó. Tá? Deixa eu diminuir a caneta aqui. Então, existe uma barreira que protege o capilar que entra no cérebro. E essa é a barreira hematoencefálica. É bom saber porque tudo também que vai ocasionar uma lesão da barreira hematoencefálica, ela vai, se tem barreira, né, gente, é para proteger de alguma coisa. Então, a barreira hematoencefálica, ela protege o neurônio aqui, ó. Esse é o capilar que adentra o sistema nervoso central, a caixa craniana, tá? Então, o sangue que toca, que chega na periferia, esse sangue aqui, não é o mesmo sangue que entra aqui, não, porque substância tóxica não pode tocar no neurônio, imagina. Não pode. Então, tem uma barreira protegendo esse neurônio. Essa barreira não pode ser lesionada, senão deixa de ser barreira. Aí, a toxina que está circulando na periferia toca o neurônio. Então, isso é muito importante porque é um fator de neurodegeneração. Tá? Se eu estou fazendo com que, permitindo que toxinas periféricas cheguem e toquem o tecido cerebral, o neurônio e as outras células da caixa craniana, que compõem o cérebro, eu estou permitindo uma degeneração, né? Então, aqui a gente tem fatores genéticos, né? Aqui tem essa grande, famosona enzima ApoE4, tá? Tem umas outras enzimas também relacionadas a uma neurodegeneração. Isso é transporte energético, tá? Faz parte da bioenergética, é outra aula, mas só para você ter uma ampliação de olhar na hora de pensar em neurodegeneração. Tem fatores vasculares, como hipertensão arterial, como diabetes mellitus, é óbvio, né? Se você tem obstrução da artéria, como o hipertenso tem oclusão arterial, né? Ele é aterosclerótico, por isso que a gente está detectando aumento da pressão na artéria braquial. Mas as artérias periféricas, a microcirculação, os microcapilares, eles estão ocluídos já.
Então, se eles estão ocluídos, é lógico que a gente tem um fator vascular de lesão. Por quê? Esse cérebro, o tecido cerebral, ele tem que ser irrigado, né? Ele tem que ser irrigado. Ele está aqui com a sua massa neuronal, mas tem que ter fluxo aqui, ó. Tem que ter fluxo de sangue. Se eu tenho uma doença que lesiona a circulação, obviamente eu tenho prejuízo do fluxo, obviamente é uma contribuição adicional à degeneração. Então, fatores genéticos a gente foi, fatores vasculares também a gente já falou, né? E fatores ambientais, né, gente? A gente vive mergulhado num aquário contaminado, né? A gente respira um ar contaminado, a gente bebe ar contaminado, a gente come comida contaminada. Então, esse tipo de toxina que tem que ser depurada pelos órgãos depuradores, que são fígado, primeira linha, rim, segunda linha, intestino, terceira linha e pele, que também é um órgão excretor. Se eles não forem adequadamente eliminados, são fatores ambientais que podem tocar no neurônio, sobretudo se a gente tem uma danificação da barreira hematoencefálica. Então, você vai construindo um problema para o cérebro que estava lá quietinho, tentando fazer o trabalho dele. Então, dos fatores vasculares, a gente tem tudo isso. Ó. A barreira hematoencefálica é formada de quê? Das células endoteliais, está aqui. Do astrócito, não está desenhado aqui não, mas o astrócito é um grande amigo do neurônio, tá? Ele é um parceiro de primeira linha. E os perícitos estão. As células em pé, assim, ó. Elas fazem parte da barreira hematoencefálica. Então, você tem lesão disso daqui, obviamente você tem prejuízo de fluxo, obviamente você tem facilitação de toxina para tocar no neurônio e, obviamente, você facilita a neurodegeneração, tá? Então, tudo isso daqui vai levar a mediadores inflamatórios, que depois não é o objetivo desse vídeo, tá? Então, a gente tem desencadeamento de cascata inflamatória, perda de estrutura e capacidade de conectividade, ou seja, capacidade de transmissão de estímulo é perdida, e demenciação, tá? Então, são múltiplas causas. Na verdade, gente, é muito importante a gente ter isso na cabeça. O que derruba a gente não é uma coisa só, não. Para derrubar algum sistema nosso, seja o sistema nervoso central, seja o sistema cardiológico, cardiovascular, seja o sistema gastrointestinal, qualquer sistema osteomuscular, não é uma causa só, tá? Porque a gente é muito poderoso. Então, se uma via foi bloqueada, né, se a gente bloqueou uma via, uma autoestrada pavimentada com 4 estradas iluminada, olhos de gato, etc., essa é a via principal. Se ela não deu para fazer essa via acontecer, ele vai para uma MG. Se não deu pela MG, ele vai para uma vicinal. Se não deu para vicinal, ele vai para uma estrada periférica. Se não deu, ele vai para uma estrada de chão. Se não deu, ele vai para o meio do pasto, mas ele te mantém vivo. Então, para derrubar a gente, realmente tem que ser multifatorial, intenso, frequente e duradouro. Sobre o cérebro, a mesma coisa. É um tecido muito poderoso, é muito potente e ele é passivo de readaptação a todo tempo e lugar. Então, pessoal, a melhor maneira da gente prevenir uma neurodegeneração, ou seja, a gente prevenir a degeneração veloz, né, rápida do sistema nervoso central, é tendo reserva cognitiva, tá? E a gente tem que pensar nessa reserva cognitiva desde as primeiras semanas gestacionais. Olha a neurogênese, ou seja, a criação de neurônios. De onde que ela tem isso? A partir da 9ª semana de gravidez. Da 9ª até a 24ª semana é o período de maior explosão de neurogênese, onde a gente tem maior crescimento e nascimento de novos neurônios. Então, a gente tem que ter essa grávida na mão. Porque pensando num idoso, num adulto maior com reserva cognitiva. A gente já tem que ter feito um grande preparo aqui na fase de maior, né, excitação das células em termos de neurogênese. Tem que pensar nisso daqui. Cuidado com as infecções virais nas grávidas, cuidado com o estresse da mãe, com a falta de sono, privação de sono, excesso de trabalho, excesso de radical livre, maus hábitos de vida, fumo, toxina, etc. Tudo isso está prejudicando a neurogênese do bebê e, obviamente, vai contribuir para uma perda de capacidade cognitiva na maioridade, né? Vamos dizer assim. O neurônio já nasce, ele já migra. Imediatamente ele já vai buscar o local onde ele vai se depositar, onde ele vai se diferenciar em especialidades, ele vai se especializar. Então, nasceu, migrou, depois a gente tem uma formação de sinapses. Olha só quando é que começa, gente. Um pouquinho antes do nascimento
e ela tem quase aos 10 anos de vida, a gente sela um período de maior oportunidade, uma janela de oportunidades, na verdade, em termos de formação de sinapse. E formação de sinapse é o quê? Conectividade. Conectividade facilita a plasticidade, que a plasticidade é justamente isso, formação de sinapses e mais sinapses, tá bom? Então, a gente tem uma grande formação de sinapses durante esse período aí, até os 10 anos de idade, ou seja, a gente tem uma janela de oportunidade e, ao mesmo tempo, a gente tem uma janela de sensibilidade, é um período crítico, tá? Em que, já que a gente tem tanta formação, tudo que interfere para bem vai fazer bem e tudo que interfere para mal vai fazer mal nesses períodos de janelas de oportunidade, porque também são janelas de vulnerabilidade. Então, olha aqui a mielinização, gente. Mielinização é o quê? Mielinização, você vê o corpo de um neurônio, o seu axônio, os seus prolongamentos, né? Axonais, os botões sinápticos, etc. Isso aqui é a bainha de mielina que eu já falei ali atrás, mas vale a pena repetir. Então, essa bainha de mielina que vai fazer com que o estímulo seja rápido, eficaz, né? Não seja perdido, nem feito um curto-circuito do impulso elétrico, essa mielinização ela é máxima até os 15 anos de idade, mas a gente tem que manter o que a gente mielinizou, tá? Porque se a gente perder essa bainha de mielina, a gente tem o quê? As doenças desmielinizantes. Aí entram Alzheimer, entra Parkinson, entra Coreia de Hudson, entra demência vascular, entra todas as outras intercorrências, outras manifestações clínicas tidas como doença, que vieram de uma perda da mielinização. Ou seja, a gente não está conseguindo manter uma viabilidade neuronal, seja porque falta, né, ATP. Quem não está entendendo direito, volta lá no vídeo da bioenergética cerebral, entendeu? Que está muito bem explicadinho isso daqui. A distribuição do orçamento, né, de energia que é feito pelo sistema nervoso central. Ele é um grande administrador. E se ele não tiver condição de se manter, ele perde viabilidade. Ele perde viabilidade neuronal e, obviamente, vai prejudicar a neurotransmissão, tá? Para um outro neurônio, etc., e assim por diante. Então, a gente perde capacidade e velocidade, qualidade de processamento de dados, às vezes porque faltou energia, faltou matéria-prima para o neurônio fazer ATP. Que seria essa matéria-prima? Complexo B é comida de neurônio. Ômega 3 é comida de neurônio, tá? Um triglicéride de cadeia média é comida de neurônios, corpos cetônicos também. Se ele não tiver como fazer a própria energia, ele desmieliniza, ele vai perdendo a capacidade de fazer um neurotransmissor, tá? Ele não consegue sintetizar um neurotransmissor, porque tudo isso precisa de energia. Não tem energia, não consegue sintetizar um neurotransmissor. Aí não consegue sintetizar um neurotransmissor, aparece com o quê? Um quadro depressivo, né? Um quadro de bipolaridade, alteração de comportamento. Por quê? Porque não conseguiu sintetizar o neurotransmissor, porque está faltando energia adequada para o neurônio fazer o papel dele. Não conseguiu passar o estímulo como deveria, entendeu? Fez um curto-circuito, perdeu a bainha de mielina, perdeu velocidade. Então, assim, a gente tem várias manifestações clínicas secundárias a uma alteração de bioenergética. Isso só porque a gente está impedindo que a mielinização se mantenha, tá bom? E depois, olha só que interessante, depois a gente tem uma poda sináptica. Então, deixa eu limpar essa tela aqui para vocês verem melhor. Você já ouviu falar nisso, em poda sináptica? Pois é, existe. Então, as sinapses que estão aqui, né, prolongamento axonal, botões sinápticos, esse espaço aqui todo mundo já conhece, dominou, que é uma sinapse. Então, as vias, isso aqui é sinapse. As vias que estão sendo mais utilizadas, mais exigidas, mais favorecidas são as vias que vão ser realmente mais pavimentadas, entendeu? Vão ser cada vez mais desenvolvidas. Então, a gente tem um fortalecimento dessas sinapses que estão muito usadas, entendeu? Então, eu vou ficando com muita intimidade, um neurônio com o outro, ou o outro perto, entendeu? Eu já vou fortalecendo sinapses demais. Isso é o quê? Isso é neuroplasticidade.
Então, as sinapses que não estão sendo usadas, porque tudo na vida é uso e desuso, né? Se eu estou favorecendo uma via, eu vou fortalecer cada vez essa via mais, entendeu? Se eu estou treinando um salto triplo mortal, eu não consigo a primeira vez, não consigo a segunda, não consigo a centésima, mas a milésima vez eu consigo. A partir da milésima primeira vez, a coisa, você fez a conexão, você reforçou essa sinapse. Então, você fez uma autoestrada aí de 4 vias, iluminou, pôs olho de gato, pôs um asfalto, um tapete, etc. Ou seja, é muito facilitada essa via. Essa via rouba muita energia do sistema e, como ela está sendo muito usada, as que não estão vão ser podadas. Então, essa poda sináptica ela é super importante para distribuir o conteúdo energético e a capacidade de produção de ATP para quem está trabalhando mais. Justo, né? Então, assim, é muito importante que tenha e aconteça, e o que não está sendo usado, ele vai ser desfavorecido, tá bom? Então, isso é muito importante, esses conceitos, para que a gente preserve a nossa capacidade de manter a sinapse. Olha aqui. Então, esse é um neurônio típico, com seu encapamento, a bainha de Benilde, então esses programamentos axonais, o corpo em si. Então, a gente acha que quando o neurônio morre, ou seja, ele perdeu a capacidade de fazer o papel dele, apenas quando o corpo morre, entendeu? Mas não é isso. Olha só como a coisa é muito mais complexa. Deixa eu avisar vocês como é que é. Olha, raciocina comigo. Esse é um corpo do neurônio. É seu axônio, sua bainha de mielina, que a gente falou tanto, né? E, vou colocar aqui. Ou seja, favorece a condução do estímulo. Olha aqui o sentido da propagação do estímulo, tá? É do corpo, onde foi processado, elaborado as coisas, e é aqui onde vão ser sintetizados os neurotransmissores, essas bolinhas aqui que são os botões sinápticos. Aqui ocorre a síntese dos neurotransmissores que vão se comunicar com o neurônio seguinte. Então, olha que bacana. O dendrito, ele recebe, né, ele capta informação advinda dos órgãos sensoriais. O cérebro ele torna algo impalpável, que são sentidos, né, a visão, a audição, a olfação, paladar e tato. A partir dos órgãos sensoriais, ele traduz tudo no corpo do neurônio, processa, e de algo abstrato, ele transforma em estímulo elétrico. E o estímulo elétrico, gente, ele é transformado em estímulo químico. É bacana demais, né? E o estímulo químico é que vai fazer a mágica de transmitir para o outro a informação que deve ser passada. Então, é muito bacana esse funcionamento. Então, o que eu queria mostrar é que não é só a morte do corpo do neurônio que faz com que o cérebro atrofie ou leve à perda cognitiva, que tecnicamente é o nome para demenciação. Não é a morte do neurônio. É o processo inflamatório que está ocorrendo em tudo aqui, entendeu? Então, por exemplo, eu falei tanto de ATP, né, de fabricação de energia. Se eu não tenho como fabricar energia, porque não chegou, a artéria está entupida, então eu tenho uma doença, a aterosclerose, que não chega sangue até o neurônio. Se não chega sangue, não chega oxigênio. Se não chega oxigênio, não chega nutriente, né? Não chega B12, não chega ômega 3, né? E aí? Não tem jeito de você fabricar a energia necessária para a manutenção da vida do neurônio. Então, ele começa a ter dificuldade na síntese de neurotransmissor, começa a não conseguir fazer os neurotransmissores. Se não consegue se comunicar com o outro, o que a gente vai ter? Alteração de comportamento, as doenças mentais, né? Não consegue fazer a transmissão correta porque faltou bainha de mielina, ou seja, a gente vai fazendo um acúmulo de danos, de estresse oxidativo, liberando as Reactive Oxygen Species, né? Espécies reativas de oxigênio, que nada mais são do que os radicais livres, que lesionam cada vez mais essa estrutura, até que a gente vai perdendo parênquima, a gente vai perdendo tecido cerebral, e quando a gente vai pegar isso à imagem, a gente tem 20, 30 anos passados de lesão frequente, regular, duradoura e prolongada.
Aqui é para ter uma ideia, né, do que é substância cinzenta e o que é substância branca. Então, normalmente, a substância cinzenta ela é composta pelo corpo do neurônio, né? Pelo corpo e pelos seus prolongamentos dendríticos. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, pelo corpo e seus prolongamentos dendríticos. Aí dão aquela cor acinzentada na hora da gente pegar um cérebro ou pegar uma ressonância, corresponde a maior concentração de corpos de neurônio com seus dendritos. E a bainha de melina, com seus prolongamentos axonais, ela dá uma cor esbranquiçada ao cérebro, tá? Isso é para chamar atenção para a imagem, para a gente fazer uma revisão, porque a gente vai precisar de entender a imagem também. Então, sinapses frente aos estímulos. Olha só como que é bacana. Isso daqui são fotos, né, de um cérebro inicialmente sem as redes neurais serem estimuladas, tá? Antes de treinar. E treinar é qualquer coisa, desde que seja um desafio cognitivo. Não adianta você ser um datilógrafo e que você já automatizou esse movimento. Isso aqui não é desafio cognitivo para você bater a mão, datilografar várias páginas ao mesmo tempo, porque já está automatizado esse movimento. Ele não desafia mais o sistema, então é uma sinapse reforçada. Para eu fazer outras sinapses, outras conexões, construir, fazer a sinaptogênese funcionar, ou seja, a neuroplasticidade, eu preciso de que seja algo difícil, um pouco de desafio, porque se não tiver desafio nenhum, quer dizer que eu estou favorecendo a via já implantada, entendeu? Se eu quero implantação de outra via, eu tenho que ter, né, um desafio cognitivo para o cérebro. Então, depende do que você quer fazer. Se você tem uma dificuldade de falar, vai cantar, né? Se você tem uma dificuldade de correr, começa a andar mais rápido, entendeu? Se tem a dificuldade de equilibrar-se, manter-se mais focado, vai fazer uma yoga, um exercício de equilíbrio, um exercício de foco, né? Tirar os distratores, os estímulos distratores. Ou seja, vamos treinar esse cérebro. Né? Um bom treinamento é o neurofeedback. O neurofeedback é muito bom treinamento para adquirir novas sinapses. Olha aqui, apenas 2 semanas após a estimulação cognitiva. Quem não lê, vai ler. Quem não sabe uma língua, vai aprender outra língua. Entendeu? Andar de trás para frente é um desafio cognitivo. Andar com o pé exatamente na frente do outro também é um desafio cognitivo, porque a gente anda com a base alargada. E o idoso vai perdendo capacidade cognitiva, ele vai andando com a base mais alargada ainda. Vai perdendo equilíbrio. Então, ele anda com a base alargada, fazendo transferência de peso, né? Um quadril mais proeminente, o pescoço mais assim, para ele poder, angulado, para ele poder se estabilizar. Porque ele está perdendo conexão. E não precisava ser assim, né? A gente poderia ter estimulado esse paciente para evitar chegar nesse nível. E mesmo nesse nível, né, se ele tiver ainda uma capacidade de entendimento de fazer algum tipo de treinamento, a gente readquire sinapses, porque o cérebro é plástico até o último dia de vida. Ele mantém a plasticidade até o último dia de vida. Tá? Olha só, 2 semanas depois de um treino, olha, gente, olha o tanto de sinapses que já se incorporaram entre si, já se namoraram, né? E esse daqui, olha, esse aqui são 2 meses depois de um treino. A gente não tem qual foi o treino desse paciente, mas a gente vê a evolução da plasticidade acontecendo. Olha só, onde tudo começa, gente. Disfunção sináptica. Olha que bonito. Então, isso aqui é muito interessante para a gente ter uma ideia do que está acontecendo nos pontos críticos do nosso sistema, ou seja, é na sinapse que tudo tem problema. Tudo começa e tudo acaba aqui, ó. Então, vamos destrinchar melhor esse espaço. Essas bolinhas brilhantes aqui são os neurotransmissores, tá? Mas para que eles são sintetizados aqui, ó. Eles têm que ser produzidos aqui. Acúmulo. Sob um gasto de energia. Sempre vai estar gastando o nosso ATP para produzir, sintetizar alguma coisa. Então, para que seja capaz
né, de produzir, para que esse terminal, esse botão sináptico seja capaz de produzir o neurotransmissor, é preciso energia. E a energia vem do alimento. E o alimento tem que ser absorvido. Se eu tenho uma gastrite, uma duodenite, eu já tenho um prejuízo na superfície absortiva, que tem que cair na circulação. Se eu tenho uma doença aterosclerótica, né, se eu sou hipertenso, eu já tenho comprometimento da distribuição do meu combustível. Entendeu? Então, eu venci o primeiro step, coloquei o alimento correto na boca. Não tenho gastrite, consegui na endodenite, consegui absorver a maior parte do combustível. Ótimo, já é um sufoco. Caiu na circulação, a circulação não pode estar obstruída, porque senão não chega no neurônio. Tá? E o neurônio ainda tem uma barreira hematoencefálica que eu falei para vocês, que essa substância tem que passar pela barreira. Se ela não passar, né, ela não chega no neurônio. Ou seja, são vários steps que vão culminar com a síntese do neurotransmissor. Beleza. Então, aqui também tem que estar viável, né? Aqui tem que estar embainhado, tá? Tem que estar protegido com a bainha de melina toda. Tudo aqui tem que estar perfeito. Conseguiu finalmente sintetizar o neurotransmissor. Então, ele tem que sofrer um processo chamado exo, para fora, cito, célula, Z. Exocitose. Ele tem que ser posto para fora do terminal sináptico. É o que está acontecendo aqui. Finalmente, ele foi liberado. Aí tem um outro problema. Esse neurônio daqui, ele tem que ser capaz de receber, né? Ele tem que ter um receptor viável. É o neurônio pós-sináptico. Aqui é o neurônio pré-sináptico e aqui é o neurônio pós-sináptico. Se tudo deu certo e esse aqui não tem receptor, porque esse aqui já começou a se degenerar de alguma forma, a neuroinflamar, o receptor está ficando igual pilha que oxida, aquela babação, como é que ele vai receber o neurotransmissor? Entendeu? Então a gente tem que realmente amplificar o raciocínio para entender tudo o que está acontecendo em termos de manifestação clínica. Ela tem tem uma razão, tá? E a gente, né, como aquele profissional que está interessado em restaurar a viabilidade da vida neuronal, nesse caso, tá? Que a gente está interessado em restabelecer a viabilidade de todo o sistema, né? Mas aqui a gente está tratando desse ponto crítico, que é o ponto crítico de falha na transmissão. Então, esse neurotransmissor precisa ser secretado, precisa ser feito, precisa ser secretado, precisa ser recebido. Tá? Se a gente tem uma disfunção em alguma parte, a gente tem a neurodegeneração ocorrendo, implantada, que começa com lapsos de memória, que começa, não estou lembrando disso, nossa, não estou conseguindo mais lembrar das coisas, nossa, eu lembrei, mas já esqueci, nossa, eu esqueci do que eu ia falar, já não estou mais captando nada, eu demoro 300 horas para ler um parágrafo, e são sinais. E são sinais que o seu paciente pode estar contando para você e você tem que valorizar, porque a gente não quer pegar um cérebro atrofiado. A gente quer pegar pequenas pistas para fazer intervenções, às vezes, educacionais para ele, que vão resolver muito mais do que as nossas intervenções. Sabe por quê? Porque dá uma olhada nas nossas intervenções. A gente faz isso daqui, ó. São limitadas as nossas ações, entendeu? A gente tem basicamente... a gente tem capacidade, poder de fogo de interferir apenas na recaptação em termos de medicamento, entendeu? Ou seja, o neurotransmissor foi produzido, ele foi exocitado, ele foi liberado na sinapse e agora ele precisa voltar para dentro da sinapse para ser reciclado. Fazer uma reciclagem. Tá? Essa é a via normal. A produção, a exocitose, vem aqui, grudou com o receptor e daqui ele já volta de novo para ser reciclado. Beleza. O paciente com déficit da produção de neurotransmissor, por inúmeras razões que a gente já falou, falta de fluxo, falta de oxigênio, falta de nutriente, não dá para ele fazer, falta dos aminoácidos essenciais e os cofatores, magnésio, B6, a vitamina D. Não tem jeito de fazer serotoninas com vitamina D abaixo de 60, não, é rota bioquímica, tá? Então, se a gente não tiver noção
do que está faltando para poder fazer isso acontecer direitinho, a gente vai ter um poder limitado de intervenção. Por quê? Porque a gente só consegue fazer isso aqui com a droga. Ó. Todas as drogas que a gente tem no mercado, a gente faz isso daqui, ó, em termos de sinalização de neurotransmissor. A gente impede a recaptação. Deixa eu melhorar isso aqui. A partir do momento que você já ligou no receptor, ele teria que voltar, a gente impede essa via. Entendeu? Então, a gente usa os inibidores de recaptação de vários neurotransmissores. Ou a gente usa, que a gente quase não usa mais, os inibidores da AMAO, monoaminoxidase. Quase a gente não usa mais esse tipo de droga. A gente usa basicamente os inibidores de recaptação, ou seja, a gente bloqueia a recaptação. Então, a gente tem os inibidores de recaptação seletivo de serotonina, os inibidores de recaptação seletivo de serotonina e noradrenalina e os inibidores de recaptação de dopamina. Então, todos os antidepressivos no mercado, eles têm que estar uma dessas classes. E a gente só está impedindo a recaptação de 1, de 2 ou de 3 neurotransmissores. Tá? Então, a ação é muito limitada porque a gente não está intervindo em nada mais no sistema, nem na recepção, nem na viabilidade neuronal de quem está fazendo e de quem está recebendo, nem no fornecimento energético para esse neurônio. Ou seja, a gente está deixando a desejar na abordagem correta de uma alteração da neurotransmissão. Isso faz toda a diferença no sequenciamento, né, no segmento do seu paciente, que você quer que ele tenha uma longevidade, né, adequada com a capacidade dele. Deixa eu tirar isso daqui. Então, o que a neurodegeneração quer dizer mesmo? Neurodegeneração quer dizer lesão progressiva. De quê? A partir de quê? De insultos crônicos prolongados e intensos. É o que eu falei para vocês. Nada unifatorial derruba a gente, não. Tem que ser multifatorial, tem que ser intenso, tem que ser frequente, tem que ser duradouro. Porque você pode ter intenso e não foi duradouro, né? Você tem uma neurodegeneração transitória e pode recuperar completamente essa inflamação que houve, né? Essa perda de conexões. Você pode se reestruturar a partir da plasticidade cerebral favorecida, tá? Então, tudo o que for mantido, né, prolongado, duradouro, vai levar a uma atrofia porque você está impedindo, você está aniquilando a capacidade plástica do cérebro, entendeu? De se recuperar, de se regenerar. Você não está facilitando. E, na verdade, a gente não precisa nem ajudar, não, gente. A gente precisa, sabe o quê? Não atrapalhar. Se só não atrapalhar, você já está ajudando demais. Então, não pode faltar oxigênio. Lógico, a gente precisa de ATP para poder manter a viabilidade neuronal e a síntese de neurotransmissor. As doenças pulmonares. Quem tem bronquite, asma, tabagismo, enfisema, etc. O que vai acontecer? Dificuldade de troca. Dificuldade de fornecimento de oxigênio para o sistema. Tá? Doenças cardíacas, dificuldade de... Tem o oxigênio, mas não tem capacidade de bombeamento. Então, a bomba está fraca. Então, às vezes, não chega na periferia onde precisa chegar o oxigênio. Tá? As apneias obstrutivas do sono. Então, você tem, sem saber, vários microdespertares durante a noite por apneia. Né? Então, você está com saturação abaixo de 90%, está faltando oxigênio para o sistema nervoso central. Tá? Então, é importante, depois a gente não sabe por que teve uma neurodegeneração, falta de oxigênio, por vários motivos. A aterosclerose é o que está matando a gente, né? Obstrução arterial progressiva, subclínica. Porque na hora que tem um AVC, tá na cara, até o paciente sabe, fez o diagnóstico dele de AVC. Mas a gente tem que fazer um diagnóstico de aterosclerose em progressão, tá? Detectou uma hipertensão, opa, deixa eu olhar diferente aqui, entendeu? Estão havendo obstruções capilares arteriais progressivas. Vamos interromper esse processo aqui, por quê? Porque vai dificultar na distribuição de oxigênio e suplemento para todo o sistema, e aqui a gente está falando do sistema nervoso central.
Drogas, existe uma barreira hematoencefálica que não deixa álcool, né, e outras toxinas adentrarem ao neurônio, mas essa barreira é feita de células, tá? Você tem aqui um capilar em corte transversal, com as células endoteliais, ou seja, as células que recobrem todos os vasos são iguais. Depois a gente tem os perícitos, é outra célula, perícito, é outra célula. E o pezinho do astrócito, que é outro tipo de célula aqui, colaborando para a barreira. Então, como é feita de células, se a gente intoxica essas células, se a gente não tem oxigênio para essas células ou tem muita toxicidade, a barreira vai se desfazendo. E a toxina que estava aqui chega no neurônio, entendeu? A bioenergética é importantíssima para a fabricação e disponibilização do seu ATP, né? Se você não tem conhecimento de bioenergética, como é que você vai ajudar o seu paciente a poder promover, né, a síntese de ATP? O que está faltando? Eu tenho um erro aonde? No fornecimento energético, na cadeia de glicólise, na cadeia de beta-oxidação de lipídico, na cadeia de glicogenólise. Onde é que está a falha? Ou na distribuição, chegou tudo está ok, enzimaticamente ok, mas não chegou na célula, ou eu tenho uma resistência insulínica, né? Como é que vai fazer? Desnutrição crônica. Um obeso é desnutrido. Esse prefixo des quer dizer mal, né? Ele tem tudo o que não precisa e o que precisa ele não tem. Então, uma má nutrição crônica, obviamente, vai diminuir o aporte de ATP, vai diminuir as condições de manter a viabilidade neuronal, contribuindo para a neurodegeneração. Então, é multifatorial, tá? Privação crônica de sono. Isso aqui está em adolescente, né? Adolescentes superestimulados com tela, né, até de madrugada e fazendo rolling no celular. E você olha que agressão, porque você apresenta ao cérebro um seu maior sentido, que é a visão. Né? A gente tem visão, a gente tem audição, a gente tem olfação, paladar e tato. São 5 órgãos de sentidos, mas o maior deles é a visão. Agora você imagina, você apresenta sob a luz branca, azul, forte, depois das 18 horas, uma imagem. O cérebro vai ter que imediatamente tentar te interpretar, te mostrar o que é aquilo ali. Aí na hora que ele está tentando ver letra, forma, entender o que é, você já rodou. Aí ele tenta de novo fazer uma nova acomodação e interpretação da imagem, você já rodou. Aí ele tenta de novo, ele já rodou, ou seja, ele não acabou uma tarefa, ele não acabou de processar e de elaborar algum pensamento para fazer uma execução de ação, e já rodou. Isso cansa o cérebro, isso abre uma janela de hipervigilância, tá? De uma supersecreção de adrenalina, porque ele está atento a tudo que vai ser apresentado para ele, toda hora são novas imagens, e a adrenalina na circulação faz o quê? Ela pontua determinados estados, ou seja, eu faço com que eu diga ao sistema, estamos em guerra, a gente vai acionar todo mundo, a gente vai acionar músculo, coração, pulmão, vasoconstrição, aperta a artéria, eu quero distribuir fluxo igual eu distribuo para o carro que vai fazer uma ultrapassagem em modo esportivo. E é isso, você mata uma máquina dessa. A Fórmula 1 mata, ela morre em 2 horas e meia. Explode motor, explode pneu, tem que trocar, etc. A gente aguenta alta performance durante anos, sem sentir nada. Mas é claro, o povo dali, ó, tá indo, em vez dessa via, a gente vai por essa. Não deu por essa, a gente vai por essa. Não deu por essa, e se regenerando para você não tomar consciência do que está acontecendo. Mas chega uma hora que a conta chega. Né? Então, privação crônica de sono é um problema da modernidade, da atualidade, e que está colaborando, sem dúvida nenhuma, para a degeneração precoce dos cérebros juvenis. Tá? Traumas cranianos é óbvio, a gente tem uma neurodegeneração aguda, né? Pontual, fez um insulto, e na verdade, essa neuroplasticidade, essa capacidade do cérebro de se reinventar, ela foi descoberta justamente após acidentes, né? Após injúrias, traumatismos crânioencefálicos, etc., AVCs, que como que o cérebro conseguiu recuperar aquela função perdida? Porque ele deu um jeito
com as sinapses, entendeu? Ele foi buscar a sinapse do outro lado, contralateral, mas ele readquiriu a habilidade devido ao quê? A persistência do estímulo frequente prolongado. Vai haver facilitação da via e, com certeza, você tem uma recuperação muito adequada da área perdida, tá? Infecções crônicas ou encefalites, lógico, né? Sequelas de meningites, etc. A gente pode ter uma complicação aí cerebral, com certeza. Então, tudo que a gente falou, gente, é justamente para a gente não chegar nesse panorama em que a gente tenha um cérebro robusto, né? Que aqui, ó, a gente está vendo o osso. Deixa eu colocar aqui. O osso. Esse aqui é o osso. Esse branquinho aqui. E o cérebro, essa estrutura encefálica, ela é quase justaposta ao osso, tá? Ela tem um espaço aqui que é virtual. Ele é preenchido pelo líquido céfalo-raquidiano. É o líquor, tá? Então, ou seja, quanto maior o tecido encefálico, mais justaposto ao osso ele fica, mais justinho. Enquanto que ele vai perdendo estrutura, olha aqui o osso, olha, ele vai se afastando do osso, tá? Ele vai aumentando essa distância aqui do osso. E aumentando também a quantidade de líquor. Isso chama-se hidrocefalia. Uma hidrocefalia do adulto maior, do idoso. E que, infelizmente, a gente está vendo isso nos cérebros mais novos, tá? Hidrocefalia ex vácuo, que a gente chama. Ou hidrocefalia compensatória, justamente para o cérebro não ficar chacoalhando lá dentro do osso, entendeu? E dar hematomas subdurais, etc. Por isso que um idoso pode cair e machucar, fazer um hematoma, aparentemente não teve nada, esse hematoma vai crescendo, tem espaço para crescer, esse hematoma que vai tomando esse espaço aqui, até que ele, uma semana depois do tombo, ele já é suficientemente grande para causar um sintoma de hipertensão intracraniana. Aí que vai aumentar a pressão intracraniana, porque se fosse no novo, qualquer hematomazinho, michuruca já ia pressionar o cérebro, porque não tem espaço para acomodação. Já no cérebro idoso, o hematoma vai tomando posição e depois de uma semana que ele manifesta um coma, manifesta uma confusão mental, manifesta algum sinal de hipertensão intracraniana. E no final das contas, olha só, um cérebro atrofiado, não quer dizer com morte de corpo de neurônio, mas todo o processo degenerativo que aconteceu desde os botões sinápticos, né? Passando pelo axônio e, infelizmente, atingindo o corpo de neurônio. Ou seja, a gente vai perdendo estrutura, né? O neurônio vai se esfacelando, e até que a gente tem um quadro desse nível de atrofia, em que é um cérebro bastante envelhecido. Então, assim, tomara que tenha ficado a lição de que a gente pode fazer muita coisa, a gente pode intervir de formas diferentes para evitar um desfecho a esse nível, né, em que a gente tem um grande comprometimento cognitivo, uma demenciação importante e que poderia ser evitada, né, ou pelo menos bastante postergada. Essa a historinha que eu queria contar do começo ao fim e tomara que tenha tido um benefício para vocês que me ouvem. Um beijo.